a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti, e a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em nós, e o teu povo te recebe adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti, e a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Mais uma vez, o brilho deste mundo, o brilho deste mundo se apaga ante ti, e a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Gloriosa, gloriosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em nós, e o teu povo te recebe adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em nós, e o teu povo te recebe adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em nós, e o teu povo te recebe adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Ora, Deus, meus amados irmãos, bem-vindos ao dia 270 dias consecutivos para glorificarmos e adorarmos o nosso Deus dia após dia, obviamente pela leitura da sua palavra, amados. É uma gravação, novamente, tem dado bastante
jeito, vou dizer assim, tem dado bastante jeito de estar a gravar, mas estamos aqui dia após dia. Eu estou a gravar no mesmo dia em que vocês estão a ver, horas antes, agora são, no momento em que estou a gravar, são, vou mostrar aqui, 7h36. 19h36. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado. Eu vou aqui orar, sejam todos bem-vindos. Convidem os vossos familiares, os vossos amigos para estas próximas lives, porque muitas coisas, acredito mesmo, se Deus assim permitir, muitas coisas vão ser implementadas nas lives. E não só nas lives, mas em todo o canal, na verdade. E acredito mesmo que estes últimos dias que nós temos, faltam menos de 100 dias para terminarmos este ano incrível que está na leitura da Palavra de Deus, dia após dia. Tem sido incrível mesmo, amados. Tem sido maravilhoso, graças a Deus. Mas falta menos de 100 dias, por isso convido todos os teus amigos, todos os teus familiares, se sentires obviamente no teu coração, para que apenas ouçam a Bíblia, porque, amados, isto aqui não é o Simeão, não é nenhum moderador, amados, isto aqui é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que é viva e eficaz, não as minhas, não as vossas. Por isso, amados, glória somente a Deus mesmo, somente a Deus. Senhor nosso Deus, somente Tu sejas adorado, glorificado e exaltado. Tira de nós qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de maldade, iniquidade e todo o pecado, Pai, para que façamos somente a Tua vontade, para a Tua honra e glória. Essa é a nossa verdadeira felicidade. Claro que quando nós andamos no mundo, nós não entendemos isso. Para nós achamos que a Tua vontade... Deus, se Deus existisse era aquilo, se Deus não sei o que era aquilo, se Deus fosse bom era aquilo. Mas Pai, Tu enviaste o Teu amado Filho, Cristo Jesus, porque Tu nos amaste de tal maneira, para aquele que vive para Cristo, para aquele que crê e vive completamente em Cristo, não morra, espiritualmente falando, para a vida eterna, sem Ti, mas tenha completamente a vida eterna em Ti, Pai, no Teu reino, no reino do Filho, do Teu amor. Glória a Deus, Pai, glória somente a Ti, Deus, glória somente a Ti. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Toda a honra e glória sejam de coração completamente entregues na firmeza da Tua palavra, mesmo, completamente entregues a Ti. Assim como um filho não entende aquilo que faz o pai, mas o pai sabe perfeitamente o que é melhor para um filho, ainda mais perfeito e completo, sem qualquer comparação, o nosso Pai Celestial, Tu, Deus, sabes todas as coisas e faz com que nós não sejamos filhos rebeldes, mas filhos obedientes a Ti, porque aí vem a verdadeira felicidade, Pai, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Faz com que nós busquemos completamente a paz que excede todo o entendimento, e essa paz vem pelo conhecimento de Cristo Jesus. Muitos podem dizer isto, muitos podem dizer aquilo, mas a verdadeira paz vem quando nós entregamos completamente o coração ao Teu amado Filho Cristo Jesus. E isto para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu dás o Espírito Santo, porque Jesus foi glorificado aos céus. Tu dás o Espírito Santo, através de Jesus, àqueles que Te obedecem. Por isso, obrigado, Senhor, mais uma vez. Somente Tu sejas louvado e exaltado. Amém. Glória a Deus, amados. Se Deus permitir, hoje iremos ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, Ezequiel 23 e Lucas 20. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, Ezequiel 23 e Lucas 20. Reparei agora que o microfone está ali ao fundo, mas tratamos já disso. Assim já vão ouvir melhor, que é o que interessa, na verdade, é a leitura da palavra. Glória a Deus, amados. Vamos então começar aqui
no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo depois o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa, e o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, toda as Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Glória a Deus, amados. O capítulo é curto, mas tenho algo a dizer muito importante. Reparem esta última parte assim, que diz: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Saul não guardou a palavra do Senhor. E Saul, não guardando a palavra do Senhor, ele cometeu essa transgressão. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Logo a seguir diz: e não buscou ao Senhor. Amados, antes do erro ser nós buscarmos a outras coisas que não Deus, o erro é nós não buscarmos a Deus. Entendem? Antes do pecado ser, cobicei aquela mulher, cobicei aquela roupa, estou a ver mais filmes que outra coisa qualquer, estou a gastar muito tempo nas redes sociais, coisas assim. Antes de ser esse o problema, na verdade, não é esse aí é a causa do problema. O problema principal é este: não buscamos a Deus. Quando nós buscamos outras coisas, quer dizer que já não estamos a buscar a Deus. E muitas pessoas tentam mudar. Eu vou deixar de ver filmes para que Deus... Não. Repara, não deixa apenas de ver filmes, busca a Deus e então deixarás de ver filmes. Eu estou a dizer no sentido de idolatria. Estás muito tempo nas redes sociais e dizes: eu não quero estar mais nas redes sociais para... Não. Está em Deus e isso vai fazer com que tu não estejas nas redes sociais, entendem? Então muitas vezes, porque isto faz toda a diferença, amados. Se vocês procurarem e buscarem sair de um pecado qualquer, mas quando vocês estão a sair desse pecado que vocês têm praticado, vocês saem pela vossa força, vocês saem... Quando nós saímos por nós mesmos, eu vou fazer isto, eu vou sair do pecado para que Deus, mesmo que seja, para que Deus seja glorificado. Amados, antes de sair do pecado diz: Deus, perdoa-me completamente a minha iniquidade, a minha concupiscência, Deus, os meus pecados, mas faz-me ser somente teu. E faz com que eu vá para ti. E, amados,
É assim que nós deixamos toda a velha vida. Não é focando na velha vida a dizer o que devemos mudar. É indo para Deus e Deus coloca isso no nosso coração e nós saímos simplesmente. Então não é uma questão de eu quero sair da minha velha vida, mas é tão difícil. É porque tu amas demasiado a tua velha vida. Na verdade, nós não queremos sair. Se nós quiséssemos mesmo sair, nós saímos da nossa velha vida. Mas nós não queremos sair. Por isso é que é tão difícil. Mas quando nós caminhamos em Deus e nós vemos que o único caminho, a única verdade e a vida eterna estão em Cristo Jesus e ninguém vai ao Pai senão através de Cristo Jesus, então nós vemos que, olha, se tu tens algum problema em termos de pecado, se tu tens alguma idolatria na tua vida, digo-te a ti e a mim, é para toda a gente, isto é o que a Bíblia ensina. Não tentes ver assim. Claro, confessa a Deus, obviamente, e Ele é fiel e justo para te perdoar de toda a iniquidade e purificar de toda a injustiça. Por isso, confia e acredita mesmo nisso. Mas quando fores, vai para a glória de Deus, não para mostrares a Deus que tu consegues alguma coisa, porque se é isso que tu estás a fazer, tu não vais conseguir. Nunca, tu vais falhar. Tu vais prometer isto e vais prometer aquilo a Deus e Deus vai dizer assim, então tu prometes por ti próprio, pela tua força. E depois vais ficar frustrado e vais dizer, eu já tentei, mas Deus... Não. Tu, para deixar o pecado ou outra coisa qualquer coisa que seja mesmo, és muito nervoso, és muito ansioso, és maldizente, Eu estou a dizer a ti, neste caso porque eu estou a falar para a câmara, eu não costumo falar para a câmara, eu costumo falar assim, nesta direção. Mas eu vou falar assim, então eu sinto mesmo que estou a falar para vocês. Nesse sentido. Mas falo para vocês e falo para mim também. Quando nós queremos sair do pecado, tem que ser para a glória de Deus, não para mostrar a Deus que nós conseguimos fazer alguma coisa. Isso faz toda a diferença. É a diferença entre o Antigo Testamento, que eu vou mostrar a Deus que eu faço alguma coisa, e o Novo Testamento, que é eu vivo pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, e eu busco a Cristo Jesus, e isso está tão enraizado no meu coração que eu já não quero cometer o pecado, que eu já não procuro o pecado. Amados, isso é o que dizem Romanos 6 e Romanos 7, quando nós entramos ali. Quem é que me livra do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Amados, mas porque nós temos o Espírito Santo entre nós. Romanos 8, nós, os que obedecemos a Cristo Jesus e fazemos cativo todo... Em 2 Coríntios 10 está levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus. Em Romanos 8, versículo 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas o versículo não diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viveres mortificando as obras do corpo, vivereis. Não diz isto. O mortificar as obras do corpo é o que todas as religiões querem, o que todas as religiões fazem, mas elas não vivem este versículo correto que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito Santo mortificares as obras do corpo, vivereis. Amados, então a grande diferença não é que nós vivemos na graça de Deus, então nós podemos fazer o que nós queremos. Posso tudo naquele que me fortalece. Vocês sabem que esse versículo que é tão dito, fala sobre o resistir, por exemplo, às tentações. Esse versículo fala sobre o aguentar a aflição que nós temos, o aguentar as provações que nós temos. Não fala sobre eu posso fazer todas as coisas, porque aquele que me fortalece. Amados, o versículo diz: eu posso todas as coisas, tudo em Cristo que me fortalece. Se não estou em erro, está em Filipenses. Agora vocês diriam onde é que estava o versículo. Filipenses. Versículo 13. Posso todas as coisas. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas veja o que é que Paulo está a dizer. Que já passou por tudo. Por tantas coisas, mas ele podia aguentar todas as coisas em Cristo que fortalece. Só que as pessoas distorcem esse versículo
deturpam esse versículo e dizem que posso fazer tudo o que quiser porque é naquele que me fortalece. Amados, ouçam com atenção. A Bíblia diz que se a nossa, não é excelência, mas se a nossa maneira de ser, vou dizer assim, não exceder a dos escribas no sentido de justiça, então não entraremos no reino de Deus. E nós dizemos assim, então, mas é impossível. Glória a Deus, é isso mesmo. É impossível ao homem, mas a Deus tudo e todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, amado. Isso faz completa diferença. Vêem, é que se nós mortificamos a carne por nós mesmos para mostrar a Deus alguma coisa, então morreremos. Mas se nós mortificamos a carne pelo Espírito Santo, ou seja, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, então nós viveremos. Isso faz toda a diferença. E muitas pessoas acham que mortificar a carne já é tipo, ai Deus, eu sou tão santo. E outras pessoas dizem, não, eu não preciso de mortificar a carne porque eu já vivo na graça de Deus. Ambos estão errados. O que interessa aqui é mortificar a carne pelo Espírito Santo para a glória de Deus. E aí nós viveremos. E isso faz completa diferença. É a intenção do coração. Deus não vai perguntar quantas coisas fizeste. Deus vai perguntar, olha, aquilo que eu te dei, porquê é que tu fizeste? Ou aquilo que eu te dei, porquê é que não fizeste? Ele vai querer saber. Eu digo isto, querer saber, e o vai perguntar. É para nós perguntarmos a nós próprios. Deus já sabe todas as coisas. O julgamento, como vai ser, só Deus sabe. Mas nós prestaremos contas, obviamente, amados. Nem que seja já, como nós vemos aqui em 1 Coríntios 11. Amados, e é nisso que nós temos que firmar, nisso que nós temos que focar. Focar em que Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o teu coração. Não tentes enganar Deus. Não tentes. Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 23. Eu vou começar já aqui a leitura. Glória a Deus. Vou aqui beber água. Glória a Deus, amados. Ezequiel 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios e ali foram apapados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos sírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram os seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram à espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã, Aolibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as da sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães e dos magistrados de seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens, cobiçáveis, e vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças,
todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento, e enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles, assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma da sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo é como o de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa e todos os filhos da Assíria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses, escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá à espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a sua alma. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice da tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito, de embriaguez e de dor te encherás. O cálice da tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Oholá e a Aholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porque, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites.
e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse à envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles? E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aholá e a Aholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque. E a multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Eles e seus filhos e suas filhas matarão. Eles a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão cair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Capítulo forte este. Glória a Deus, amados. Glória somente a Deus. Que a nossa fidelidade seja firmada completamente nele. E fidelidade é mesmo fé, na verdade. Quando nós temos a fé, temos essa fidelidade a Deus. A fé verdadeira, aquela que não causa dúvida, amados. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 20. Vou esperar aqui alguns segundos para que possas abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 20. Glória a Deus, amados. Lucas 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois têm por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas ele, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, seja respeitado. Mas, vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores,
e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele toma mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição entre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Há muitas pessoas que distorcem este versículo que fala sobre, aqui, no versículo 33 em diante, de Lucas 20, diz: Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E Jesus responde: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Amados, os filhos deste mundo é as pessoas que vivem ainda neste mundo. E aqueles que hão, aqui,
Mas os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro, não está a falar das pessoas que estão agora e que vão alcançar a salvação, está a falar quando as pessoas alcançarem essa salvação. E a ressurreição dentre os mortos, ou seja, quando a pessoa for ressurreta, nesse sentido, ressuscitada, quando a pessoa for ressuscitada, depois não vão casar nem se dão em casamento, porque já não podemos morrer mais, nós os que vamos herdar a salvação. E aqui falo pela fé, não falo com presunção. Então, amados, muitas pessoas dizem que não é para casar, porque olha aqui. Não, mas isto fala os filhos deste mundo significa as pessoas que estão ainda neste mundo, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de, ou seja, não irão casar naquele tempo, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, o casamento serve para muitas coisas. Uma delas é para ter filhos, né? Para habitar a terra, para povoar a terra. Uns morrem, outros vivem e vão renovando assim. Mas como já não podem morrer, já não é essa renovação dessa maneira. E amados, a glória de Deus será tanta que... É isso, amados. Glória a Deus, glória a Deus, somente. É isso, amados. Deus seja com todos vós. Permaneçam na Bíblia para que ela permaneça em vós. E lembrem-se, convidem os vossos amigos, familiares, quem vocês quiserem, a vir fazer a leitura connosco, dia após dia, às 10h30, horário Brasília, às 22h30, horário Brasília, ou então às 2h30 da manhã, horário Lisboa. Glória somente a Deus, amados. Vamos permanecer firmes na palavra de Deus, dia após dia, para que Deus seja glorificado e não para mostrarmos alguma coisa. Somente Deus seja glorificado. Glória a Deus, amados. Até amanhã, se Deus permitir.